Somos todos seres humanos, então é natural que às vezes erramos. No entanto, ao contrário dos exemplos que eu vou apresentar hoje, a maioria das falhas não resulta em grandes perdas financeiras. Olá pessoal, bem-vindo ao canal Pipa. Hoje vamos mostrar os danos que foram causados através das falhas. Novo trem na França. Em 2014, uma empresa ferroviária francesa chamada SNCF decidiu melhorar sua rede ferroviária e encomendou 341 novos trens, totalizando 17 bilhões e 500 milhões de dólares. Infelizmente, a estação onde a empresa mediu foi projetada nos últimos 30 anos. Por isso, muitas plataformas foram construídas antes, e os trens eram grandes demais para essas plataformas. Às pressas, a estação 1300 teve que ser reconstruída, custando mais 60 milhões de dólares. Por que será que isso aconteceu? De acordo com o representante da empresa, ele disse que percebeu o erro tarde demais. Baltic Ace. Muitos navios gigantes são construídos para o transporte de grandes cargas, como o transporte marítimo de automóveis. O Baltic Ace é um navio que foi construído em 2007 na Polônia para transportar carros. Se não fosse por um acidente fatal, o navio registrado nas Bahamas ainda poderia estar carregando automóveis. Em 5 de dezembro de 2012, por volta das 19 horas e 15 minutos, horário local, o navio navegava com carga de 1.417 carros. Os carros eram principalmente da Mitsubishi Motors, produzido nas fábricas do Japão e da Tailândia. Naquela época, o navio que cruzava o alto mar colidiu com um cargueiro registrado em Chipre. A rachadura criada com a colisão no acidente fez com que o navio se inclinasse e afundasse em um piscar de olhos. O navio registrado em Chipre permaneceu navegável e resgatou a tripulação do Baltic Ace que havia afundado no mar. Não é nem preciso dizer que os automóveis não foram resgatados. Depois disso, o navio e toda a sua carga foram retirados do mar, mas infelizmente estavam totalmente danificados. Lente de telescópio. Imaginem, você está gastando muito tempo e dinheiro construindo um grande observatório espacial e finalmente é hora de lançar um telescópio no espaço. O telescópio está agora em órbita, capaz de observar todos os tipos de galáxias, tirar fotos de corpos celestes e enviar dados extremamente valiosos para a Terra. Os criadores do telescópio sonharam exatamente com isso. Mas depois de alguns dias, as imagens tiradas no espaço se tornaram incompreensíveis. O que aconteceu foi que o estudioso colocou uma lente errada no telescópio. A lente foi feita com muita precisão, mas no final ficou muito plana. O erro foi de apenas alguns microns, mas ainda assim foi um belo erro. Era muito caro e demorado enviar o telescópio de volta ao solo, e não era prático substituir a lente. No final, decidiram fazer uma nova lente e colocá-la no telescópio. Astrônomos foram forçados a trabalhar no lugar mais difícil da história. Explosão da plataforma Piper Alpha. A explosão da plataforma petrolífera Piper Alpha foi o resultado de uma série de erros. Foi construída em 1975 e em 1988 era necessário fazer alguns reparos na plataforma. Porém, o responsável decidiu continuar com a mineração de petróleo e do gás natural enquanto novas peças estavam sendo colocadas. Durante o reparo, havia um tubo que estava temporariamente proibido utilizar. Por isso estava tampada, mas isso não foi comunicado ao gerente do projeto. Essa falta de comunicação causou uma explosão em larga escala, que custou 3 bilhões e 400 milhões de dólares. Ninguém estava preparado para uma situação dessas e não conseguiram pedir socorro. Na manhã seguinte à explosão, um membro da tripulação de um navio chamado Roland Cavalier viu a fumaça e informou o acidente aos responsáveis. A tragédia do Lago Penier. O Lago Penier está localizado perto de New Iberia, Louisiana. Até 1980 era um lago de água doce e muito popular entre os moradores locais. Havia também uma pequena ilha no meio do lago com um maravilhoso jardim botânico. No entanto,
Literalmente tudo mudou em apenas um dia. Em 20 de novembro de 1980, um pesquisador que estava cavando fundo para a mineração de petróleo acidentalmente perfurou um buraco que levava a uma mina de salgema. A água gradualmente corroeu o fundo, criando um enorme buraco com um diâmetro de 55 metros sob o lago. Não apenas máquinas de perfuração, mas também rebocadores, 11 barcaças, vários caminhões e até a ilha e o Jardim Botânico foram engolidos pelo buraco em pouco tempo. Em 3 horas, 13 bilhões de litros de água do lago foram sugados pelo buraco. No entanto, o incidente não terminou aí. Como o fluxo de água era muito forte, acabou formando um geyser a 120 metros da rocha e da água. Felizmente, não houve vítimas. O ecossistema do lago mudou tanto que ficou irreconhecível. A empresa proprietária da mina de salgema processou a escavadeira e os moradores indiciaram ambos. Como resultado, a agência contratante, Texaco Wilson Brothers, pagou 32 milhões de dólares à empresa gestora da mina e 1.280 milhões de dólares aos cidadãos locais. Grande submarino. O submarino espanhol S-81 Isaac Pearl deveria ser a verdadeira joia da marinha espanhola. No entanto, foi descoberto durante o projeto que o submarino seria 68 toneladas mais pesado do que o planejado originalmente. Isso também impediria que o submarino subisse à superfície. A fim de conseguir resgatar esse projeto, que custava muito caro, os pesquisadores tomaram medidas para aumentar a sua estrutura física para distribuir o peso. No entanto, essa decisão não só aumentou o custo, mas também foi difícil de implementar do ponto de vista técnico. A construção do submarino, iniciada em 2005, até hoje não foi concluída e ainda está em andamento. Com um custo total de $1,5 bilhão de dólares, esse submarino deveria ser usado como parte da Marinha até 2022 na época. Walk Talk. O arranha-céu de Londres Walk Talk se destacou entre outros arranha-céus com seu design incomum de vidro quando foi concluído. No entanto, logo ficou claro que a superfície sul do edifício refletia a luz do sol e queimava o local, que tinha cerca de 30 metros de comprimento. A temperatura atingiu cerca de 70 graus na área onde a luz solar estava concentrada. O nome desse arranha-céu ficou conhecido quando um dono de carro estacionou seu Jaguar no lado sul do prédio. Tamanha foi a surpresa dele quando voltou ao estacionamento e viu seu carro derretendo. Para evitar tais acidentes e danos no futuro, um guarda-sol foi instalado no prédio para proteger as pessoas próximas ao prédio e todos os carros e motocicletas estacionados ali. O mais engraçado é que o dono desse tão sonhado arranha-céu, que custou 260 milhões de dólares, nunca imaginou que iria se tornar numa construção da morte. Venda do Alasca. Acredite ou não, o Alasca nem sempre foi território da América. Em 1732, os primeiros residentes do Alasca eram estudiosos russos. No momento da venda, o Alasca tinha uma área de 1,5 milhão de quilômetros quadrados e era praticamente inexplorado. Até o século XIX, o Alasca teve lucro na indústria de peles, mas logo a despesa superou o lucro, e a Rússia decidiu vender essa terra para os Estados Unidos em 1867. O preço de venda totalizou 7 milhões e 200 mil dólares. Dada a taxa de câmbio rublo-dólar, que era aproximadamente a mesma da época, a Rússia ganhou pouco dinheiro nessa transação, enquanto os recursos encontrados no Alasca e nas mãos dos Estados Unidos, um pouco mais tarde se tornaram verdadeiros tesouros e trouxeram grandes lucros. O distrito do Alasca está atualmente minerando ouro, metais não ferrosos, carvão e petróleo. Ponte do Milênio. Com a Ponte do Milênio, os britânicos conseguiram conectar as margens do Tamisa em Londres. A construção começou em 1999 e custou 24 milhões de dólares. No entanto, a ponte de pedestres concluída em 2000 foi forçada a fechar imediatamente. Descobriu-se que a ponte estava balançando perigosamente quando muitas pessoas passavam. O arquiteto nunca pensou que isso aconteceria. No início, o governo decidiu limitar o número de pessoas que poderiam andar na ponte ao mesmo tempo, sem nenhum reparo. Mas isso criou uma longa fila perto da ponte
e tiveram que suspender essa proposta. Como resultado, a Millennium Bridge foi fechada para reparos com apenas 2 dias após a sua espetacular inauguração. Custou cerca de 6,5 milhões de dólares adicionais para instalar um estabilizador na ponte de pedestres. Bom, pessoal, por hoje é só. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Ninguém pode garantir que você não cometerá um erro, mas espero que você não cometa um erro, ou pelo menos não pague uma fortuna por isso. Obrigado por sempre assistir ao nosso canal Pipa. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.